Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve agora e também vem fazer parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Todo esse material que eu preparo para a aula aqui, eu encaminho lá para o Telegram e também tem outras sugestões de outras professoras que bondosamente contribuem conosco também. E desde já quero agradecer a todos que estão mandando seu like, a todos que estão compartilhando. O nosso canal tem crescido, graças a Deus, e graças à participação de todos vocês. Então, vamos para a nossa aula número 9. E o título da lição é A Lição do Filho Arrependido. Trouxe aqui algumas sugestões de louvores para vocês referente a esse tema. E o nosso Memorizando diz assim: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Provérbios 13, 1. Ele pode ser memorizado com gestos. Lembra como nós fazíamos no trimestre passado, onde cada um memorizava e apresentava os seus gestos para os colegas? E assim todos eles iam imitando o que estava na frente, o colega que estava recitando o textuário, fazendo os seus gestos, os demais recitavam o textuário e copiavam os gestos do colega. Então, é essa repetição que faz com que eles memorizem, por isso que a revista traz esse texto, né? Ou memorizando, o textuário, enfim, por quê? Porque é importante que as crianças aprendam e memorizem esses versículos, amém? E o que ressaltar na história de hoje? Veja se você vai usar os recursos que vêm na revista, os recursos visuais da revista, se você vai levar fantoche para contar essa história, se você vai levar aqueles bonequinhos da mesa, se você vai caracterizar seus alunos conforme a história. Então, veja como que você vai abordar essa história para ficar criativo e atrativo para suas crianças, para prender a atenção das suas crianças, porque é uma história muito abençoada. E nós vamos ver aqui que essa história ela vai contar do quê? De um pai que tem 2 filhos, certo? E o que o mais novo acordou e resolveu fazer? Um dia o mais novo lá acordou e resolveu pedir para o pai a sua parte na herança. Se nós formos ver, essa atitude dele é uma atitude assim muito triste, uma atitude de um desrespeito tão grande, de uma desonra tão grande ao pai, porque veja, o pai nem morreu. A herança acontece quando? Quando o pai morre. Quando o pai já não está ali, quando o pai já não está mais no controle das finanças, então o pai morrendo, ele passa isso para os seus filhos, a herança para os seus filhos. Mas enquanto o pai está vivo, ele é a autoridade, ele já administra os bens, certo? É ele que vê, não, meu filho está precisando disso, então ele dá isso para o filho, ou meu filho precisa de uma casa, eu posso ajudar, viabilizar isso se ele tiver condições. Então, o pai, enquanto ele está em vida, ele vai administrando os bens que ele recebeu e que ele mesmo adquiriu. E é assim que acontece com o filho. Só que o que acontece com o filho? Esse filho, ele queria tomar posse de algo que ainda não lhe pertencia, que ele não estava pronto para receber, que não era a hora dele tomar posse. Então, olha a escolha que ele fez. Ele podia escolher ficar com o pai, ser abençoado e agradecido ali com o pai beneficiando ele com os recursos que tinha, enfim, ele podia desfrutar disso, mas ele, usando a escolha dele, ele escolheu tomar posse para si de algo que ainda não estava no tempo. E aí ele pede, então, a herança para o pai. E o pai, ele falou, bom, seja feito conforme a tua vontade. O pai foi lá e entregou para o filho o que ele tinha pedido. E veja como é interessante que a Bíblia fala que ele gastou tudo que tinha, com as coisas do mundo. E se a gente for pensar que ele gastou muito rápido aquele bem. Por quê? Porque ele não sabia administrar. Se ele já tivesse maduro o suficiente, o que ele faria com aquilo? Ele iria investir aquilo em outros negócios que fosse gerando lucro para ele. Ele sabia, não, eu vou guardar uma provisão porque vai que venha um tempo difícil. Enfim, ele já teria maturidade suficiente para resolver da melhor forma de como multiplicar aquela herança que ele tinha recebido, mesmo que precocemente. Mas o que acontece? Ele não vê tudo isso, ele toma conta daquilo, ele não tem maturidade e ele começa a gastar.
E gastar é diferente de investir. Às vezes nós recebemos o nosso salário, ou as crianças recebem uma mesada, ou enfim, as crianças gastam aquilo, comprando coisas que não vão multiplicar. E nós devemos aprender a investir isso. Ah, então, ao invés de eu comprar um monte de carrinho de sorvete, de doce, eu posso comprar um livro. Quando eu compro aquele livro, eu estou investindo em conhecimento. Então, isso está fazendo que, eu vou dar o dinheiro para ele porque ele sabe usar o dinheiro dele. Ele está investindo em conhecimento. E conhecimento vai te abrindo outras portas para você poder também investir seu dinheiro em outras coisas agora com sabedoria. Mas aquele rapaz não, ele fez tudo o que ele queria, tudo que estava ali aos seus olhos, ele foi consumindo, e foi tudo, seus bens, vivendo de forma dissolutamente, de forma errônea, de forma sem preocupação nenhuma, sem responsabilidade nenhuma. E aí, o que acontece? De repente, vem uma grande fome naquela cidade, que foi atingindo todo mundo. E o que ele faz? Ele, na hora, falou, nossa, agora se sente aqui abandonado, se sente sozinho, vou ter que me virar por mim. Já não tenho mais as bênçãos que eu ganhei do meu pai, já desperdicei tudo. Agora eu tenho que tentar fazer alguma coisa com a força do meu braço. Se agregou com um cidadão daquela terra e este mandou para os seus campos guardar porcos. Olha que humilhação. Porque hoje em dia é comum, tem uma fazenda de porcos, tem uma fazenda de galinha, tem fazenda de ovelha, tem fazenda de gado, enfim. Hoje é normal. Mas naquele tempo, ali no tempo de Jesus, os porcos não eram bem vistos. Para que serviam os porcos? Porque os porcos, eles eram tidos como animais imundos, então eles não serviam para consumo. Diferente de um pastor de ovelha. Um pastor de ovelha, ele era bem remunerado. Um pastor de ovelha eles tinham uma honra ali, porque era uma pessoa de confiança para cuidar das ovelhas. Mas para cuidar de porcos, não. Qualquer um bastava. Então, quem era colocado para cuidar de porcos era a profissão mais humilhante daquela época, porque era algo que não tinha vantagem nenhuma, era tido como um imundo. Lembra que os judeus eles não comiam, né, esses animais imundos e não eram oferecidos para sacrifício. Então, os porcos eram animais imundos. E quem lidava com porcos era considerado dessa mesma forma imundo. E aí, olha o quanto esse filho de um fazendeiro que tinha de tudo, ele foi humilhado ao limite. E não foi só o cuidar dos porcos, porque ele chegou no limite de ter vontade de comer aquela comida dos porcos. Porque era o resto de tudo que tinha, tudo que estava podre, tudo que não prestava, eles davam para aqueles porcos comer. E até hoje a gente vê que é feito isso. Toda aquela lavagem, tanto que chama de lavagem, tudo que sobra de comida, que não tem mais serventia para nada, eles dão para os porcos. Certo? Por quê? Porque porco come de tudo. E aquele menino chegou a ponto de ficar com vontade de comer aquelas comidas. Então, olha o nível de humilhação que aquele jovem passou. De repente, no auge daquela humilhação, quando ele não tinha mais para onde cair, ele lembrou que ele tinha um pai. E ele falou, nossa, os servos do meu pai, eles têm pão todos os dias. Olha como é que ele fala assim, ó. Caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Olha, então de repente ele caiu em si, aquilo, sabe, aquele véu saiu do rosto dele e falou assim: na casa do meu pai há fartura de pão para os seus servos. E olha a diferença de bolotas de porcos, né, daquelas lavagens de porco para a fartura de pão. Pão, a gente vê ali que, né, o pão é dividido na Santa Ceia. O pão, ele tem um lugar especial à mesa. No partir do pão, o Senhor falava com seus discípulos. O Senhor multiplicou pães. Então, o Senhor alimentava multidões com pães. Então, o pão é abençoado, diferente do porco que é impuro. O pão é algo puro, é algo divino, tanto que nós oramos, Senhor, nos dá o pão de cada dia. E ele sabia que os servos do pai dele comiam isso e ele estava ali perecendo. E aí ele resolve voltar então para casa, e quando ele está voltando para casa, ele fala o que? Quando o pai dele vê ele, o pai dele vai correndo ao encontro dele. E a primeira coisa que ele faz é: pai, pequei
contra os céus e diante de ti. Então, o primeiro pecado numa desonra que a gente tem para os pais, né, quando a gente vai lá e desobedece ao pai, e responde ao pai, e eles estão naquela idade que ele fala, eu não pedi para nascer, se eu tô aqui, a culpa é tua, que ficam jogando as coisas na cara do pai, porque você faz isso, você faz aquilo, porque eu não tenho isso, porque falta aquilo. Então, toda essa desonra, você não me deu isso, você não me deu aquilo, toda essa desonra que nós vamos jogando aos pais, quando aquele menino chega, porque foi um ato de desonra. Ele achou assim, não, meu pai não tem condição de administrar a minha parte nessa herança, ou meu pai não tem condição de cuidar de mim, ou meu pai não sabe das coisas que tem no mundo. Enfim, ele colocou o pai dele num lugar abaixo dele. Por isso que ele queria o que era dele, para poder governar a sua própria vida, porque ele achava que o pai dele não tinha mais o governo sobre a vida dele. Não, e quando a gente se coloca num lugar acima do nosso pai, nós estamos desonrando não só o nosso pai, mas Deus que deu ele como autoridade. Então, olha a importância de nós podermos ensinar isso para as nossas crianças. Por isso que o nosso textuário fala: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então, aquele filho que leva tudo na brincadeira, ele não reconhece que está fazendo errado. Por isso que o próximo tópico que nós colocamos aqui, o primeiro é das escolhas. Ele escolheu viver da forma que ele queria, longe do pai dele. E pegou as bênçãos que o pai dele tinha e foi desperdiçar no mundo. E depois, só que chega uma hora que ele se arrepende, depois que ele foi muito humilhado, porque daí ele tentou fazer na força do braço dele, ele tentou se virar como pôde, e o inimigo só ali, né, espizinhando, humilhando ele. De repente, ele lembra que tem um pai. Ele lembra do pai e de como o pai tratava até os servos dele. Imagine como que esse filho era tratado. Se os servos tinham fartura de pão, imagine se faltava alguma coisa para esse filho. Só que nos olhos do filho estava faltando. Faltava muita coisa. E esse filho, então, pede a sua parte, se rebela contra o seu pai, pedindo a parte dele e sai gastar no mundo. E quando ele cai em si, a primeira coisa que ele faz, ele se arrepende. E é o que nós precisamos fazer. Porque, infelizmente, essa história retrata muito de nós. Nós, na casa do Pai, nós temos abundância de pão, nós temos palavra, nós temos louvores, nós temos ensinamento, nós temos oportunidade de estar na presença do Senhor, só que muitas vezes nós fazemos uma escolha de não estar na presença do Senhor. E aqui para as nossas crianças, o estar na presença do Senhor é realmente a igreja. Por quê? Porque eles estão aprendendo a andar nessa vida de fé. E nós estamos ensinando a ele a como chegar na presença de Deus, na forma da oração, da intercessão, como filhos de Deus. Eles estão aprendendo ainda, então para eles essa parte espiritual está sendo desenvolvida. Nós sabemos que nós, diante da oração, nós podemos chegar na presença de Deus e pedir para Deus, né, revela a sua glória, deixa, Senhor, eu chegar junto de Ti, e a gente pode ter intimidade com o nosso Pai, vivendo em comunhão com Ele. As nossas crianças estão aprendendo que é dentro da igreja que elas têm essa comunhão. É os primeiros passos da criança. Só que a criança ela pode escolher estar dentro da igreja ou não. E muitas estão escolhendo ficar em casa dormindo, outras ficar em casa jogando, outras desperdiçando seu tempo com coisas da internet, enfim. Nós recebemos uma bênção. Quais as bênçãos que as nossas crianças recebem? E nós também. Nós podemos andar, falar, ouvir. A maioria das nossas crianças são assim. São dotados de sabedoria, de inteligência, tudo. Eles têm todas as funções do corpo deles funcionando perfeitamente. Só que o que eles escolhem? Ao invés de eles escolherem isso para investir na obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor, eles escolhem fazer isso do quê? De forma dissoluta. Eles desperdiçam esse tempo que eles ganham aqui nessa terra de qualquer forma, fazendo o que desagrada a Deus. E aí o que acontece? Eles vão crescendo e o inimigo vai se apoderando de tudo que ele tem. O Senhor deu sabedoria, pois então eu vou usar essa sabedoria contra o reino de Deus. Você pode andar, falar, pois então eu vou usar isso. Por quê? Porque ele escolheu aquele menino, tudo que ele tinha recebido do pai, ele desperdiçou com as coisas do mundo. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Temos dons, temos talentos, temos uma voz linda, temos assim a facilidade para aprender um instrumento, temos dons do ensino, só que não usamos na igreja, usamos desperdiçando para o mundo.
E aí o inimigo vai tomando tudo, até que ele chega e te humilha. Te humilha te colocando você que podia estar ali num altar adorando a Deus, você está ali agora cantando num sinaleiro, às vezes por troca de moedinhas. Usando seus talentos numa praça, a gente vê quantas aquelas pessoas, né, e ficam nas praças assim, tocando aqueles instrumentos tão lindos em troca de gorjetas. E podia estar na presença do Senhor, oferecendo e recebendo as ricas bênçãos do céu. Então, olha o como o inimigo ele age na vida da gente, como ele cega. Por isso que quando aquele menino tem essa visão, cai em si, ele começa a se arrepender. E aí ele vai e começa a buscar mais sobre o nosso Pai que ama e perdoa. E ele volta para casa. E aí ele volta e vai começando a buscar conhecer esse Pai. Nós muitas vezes chamamos só o nosso Deus de Senhor e não reconhecemos a paternidade que o nosso Deus tem para nós. O como esse Pai maravilhoso ele é, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos encaminha para o lugar de bênçãos, que abre as janelas do céu para que não nos falte nada, que cura de cada detalhe da nossa vida. Só que por que nós não conhecemos esse Pai? Porque nós não buscamos conhecer mais de Deus. E o Senhor já deixou a Bíblia que nos instrui como nos portar diante dele, como buscar a face dele, deixou promessas que nós podemos, né, conhecer e tomar posse dessas promessas e ir avançando em fé. E aí o que acontece? Quando esse menino ele volta, ele pede para ser o quê? Um servo. E o pai recebe ele como servo? De forma nenhuma. O pai recebe como filho e fala, prepara o melhor que tem. E prepara assim, ou pega o melhor novilho para oferecer ali, pega as melhores vestes, devolve o anel. Ele restitui quando nós nos arrependemos de todo o tempo que nós desperdiçamos com as coisas deste mundo. O Senhor vai nos restituindo aquilo em glória na presença dele e nos coloca de volta ao nosso lugar de filho. E nós devemos então ensinar nossas crianças a pedir ao Espírito Santo que nos ensine a ser verdadeiros filhos de Deus, não aqueles que se relacionam pedindo apenas Pai, me dá a minha bênção, que eu vou sair por aí desperdiçando. Não, Pai, eu quero ser teu filho, eu quero estar diante de ti, eu quero conviver contigo, eu quero estar debaixo da sua autoridade. E a gente vê o outro filho, que a parábola traz os dois filhos. Um escolheu ficar com o pai, enquanto o outro quis desperdiçar. Um escolheu ficar. E aquele um fazia tudo para agradar o pai e nada. E vivia ali de uma certa forma como os servos. Ele não tinha coragem de pedir as coisas de Deus, ele queria só servir a Deus, servir ao pai, servir ao pai. E aí, só que ele nunca pediu um novilho, ele nunca pediu nada. Ele só queria servir como os servos. Mas mesmo os servos tinham fartura de pão. Um outro filho, ele pede as bênçãos e gasta sem maturidade nenhuma, sem responsabilidade nenhuma. O outro filho não pede nada. E aí se revolta quando esse segundo filho volta e tem todas essas honrarias e o pai faz festa, se regozija com alegria. Por quê? Porque onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que o outro filho não reconhece. E o que esse outro filho faz? Pai, eu tô aqui, eu não faço nada de errado, e o senhor nunca me deu um novilho? E o pai falou, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Olha que coisa mais linda. Então, os dois filhos não sabiam se comportar como filhos diante daquele pai amoroso. Um filho achava que o pai não sabia exercer autoridade sobre ele, que aquele pai não poderia cuidar dos bens dele. E o outro nem bens pediu para o pai, não pediu nada. Só que ia acumulando aqui uma mágoa dentro dele. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensina a ser filhos verdadeiros. Aqueles filhos que não vêm pedir bênção para desperdiçar com as coisas do mundo e também não aquele filho que não pede nada de medo de desagradar o pai. Mas que sejamos filhos, que temos então diante do Pai um livre acesso para pedir o que nós precisamos, para pedir algo a mais das bênçãos de Deus, para nós investirmos no reino de Deus. Amém? E para finalizar,
Nós vamos brincar de promover um momento de louvor e descontração com os alunos. Pode ser, por exemplo, na hora do lanche, né? Porque não sei se vocês têm esse hábito de dar o lanche ali para as crianças, mas a gente pode decorar aquele momento, deixar um momento de festa para simular a festa que o pai fez quando aquele filho retorne. Porque todos nós somos filhos do Pai Celestial. E a cada dia que nós nos arrependemos, Pai, realmente, como filho, eu estou sendo muito falho. Como filho, eu tenho só pedido as coisas para as coisas dessa terra, só pedindo casa, dinheiro, casamento, e não estou pedindo as coisas para investir no teu reino. Não estou pedindo os seus dons ministeriais, não estou pedindo, Senhor, meu Pai, discernimento nas coisas do reino de Deus. Então, que nós possamos, então, cada vez que nós nos arrependemos, nós voltamos ao Pai e o Pai faz festa para nós. Então, vamos promover um momento de festa. Leva um bolo, se não é o hábito, vocês pedem para mais alguma irmã levar um refrigerante, um pãozinho com patê, um cachorro quente, né? Faz ali para quê? Para a gente representar a festa que é feita, coloca os louvores animados aí com as crianças, para representar essa festa que Deus faz quando um pecador se arrepende. Amém? Que Deus abençoe a aula de vocês. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Deixa nos comentários também a sua opinião sobre a nossa aula de hoje, o que você aprendeu, o quanto Deus está ensinando você, o quanto nós estamos aprendendo com o Senhor. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau!